Olá, minha amiga, olá, meu amigo, sejam todos bem-vindos aqui no canal de Saber a Lei. Meu nome é Gilberto Vassoli. Nesse vídeo, nós vamos tratar especificamente sobre duas regras de transição previstas na Emenda Constitucional 103 de 2019, a famosa reforma da Previdência Social. Bom, antes da gente começar, é importante a gente sempre lembrar que, de fato, essa reforma da Previdência trouxe prejuízo para muitos segurados, principalmente aqueles que já estavam próximos da sua aposentadoria. A gente sabe que foram criadas 5 regras de transição e isso acaba gerando muita insegurança para os segurados que têm ali um certo receio do momento de se pedir a sua aposentadoria, tão sonhada aposentadoria, e principalmente existe a dúvida, mas qual regra de transição é apropriada a mim, ao meu caso, às minhas características, aos meus requisitos? Devo esperar mais um pouco ou devo pedir agora? Devo optar por uma ou por outra regra de transição? Nesse vídeo nós vamos falar sobre duas regras de transição, especificamente previstas no artigo 16 e no artigo 20 da Emenda Constitucional 103 de 2019, que são regras de transição parecidas e que geram muitas dúvidas, muitas circunstâncias. Nós vamos tratar sobre as diferenças de uma e de outra regra. E vamos especificamente falar em qual se adapta melhor para cada um dos segurados. Bom, primeiro vamos falar sobre a regra de transição prevista no artigo 16 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Essa regra pressupõe alguns requisitos para a sua aposentadoria. Primeiro, a mulher tem que ter 30 anos de contribuição e o homem 35 anos de contribuição. Outro requisito para o ano de 2022 é que as mulheres têm que ter 57 anos e meio e os homens 62 anos e meio. Lembrando que esta regra de transição ela aumenta 6 meses em termos desse requisito de idade a cada ano, a cada janeiro de cada ano. Então, a partir de janeiro de 2023, ela vai aumentar 6 meses para os homens e 6 meses para as mulheres. Bom, como que funciona os cálculos para essa regra de transição? Você tem lá a idade pertinente, 62 anos e meio, 57 anos e meio para as mulheres, você tem todo ali os requisitos formados para essa regra de transição. Como que é feito o cálculo da sua aposentadoria para essa regra de transição prevista no artigo 16 da Emenda Constitucional 103 de 2019? O cálculo é feito da seguinte maneira. É feita uma média aritmética de julho de 94 até a data do requerimento e são extraídos 60% desta média, 60%. Além disso, é acrescido 2% para os anos de contribuição, que ultrapassar 15 anos as mulheres e 20 anos os homens. Então, você vai ter ali um coeficiente de 60% mais 2% ao ano que ultrapasse 15 as mulheres e 20 os homens. Bom, ela é uma regra de transição que pode servir para uma gama enorme de pessoas, para aquelas pessoas que já têm mais de 57 anos de idade, no caso ali das mulheres, 57 anos e meio, e os homens 62 anos e meio, e que já tenham completado esse tempo de contribuição, 30 e 35 anos consequentemente, pode ser uma opção. Mas qual é a outra opção? Qual que é a outra regra de transição pela qual nós vamos comparar hoje? É a regra prevista no artigo 20 da Emenda Constitucional 103 de 2019, que pressupõe requisitos parecidos. Vejam só, para esta regra de transição, são exigidos também 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 anos de contribuição para os homens. Além disso, é exigido uma idade mínima, 57 anos para as mulheres e 60 aos homens. E qual é a diferença aqui? Nesta regra de transição, prevista no artigo 20 da Emenda Constitucional 103 de 2019, ainda tem um plus. Você deve pagar uma espécie de pedágio, um acréscimo. E de quanto que é esse acréscimo? O tempo equivalente ao que faltava para você completar 30 se for mulher ou 35 anos se for homem, de novembro de 2019. Ou seja, é preciso calcular o tempo que faltava para você completar esses requisitos quando foi promulgado a Emenda Constitucional 103, que foi em novembro de 2019, e aí você vai contribuir pelo mesmo valor faltando. Então vamos aqui a um exemplo fictício. Tá? Vamos imaginar que para mim faltaria ali 5 anos
né, 5 anos para poder eu atingir os 35 anos, que em novembro, quando foi promulgada a reforma da Previdência, faltariam 5 anos para que eu pudesse atingir os 35 anos de contribuição. Para eu me encaixar nesta regra de transição, eu teria que contribuir por mais 5 anos, ou seja, eu teria que atingir 40 anos de contribuição, eu teria que pagar um pedágio de 100%, que a gente chama. Tá? Então, pega a soma do que faltava para você se aposentar, para você completar esses requisitos de tempo de contribuição em novembro de 2019, e é esse mesmo período que você vai ter que pagar como acréscimo para a Previdência Social. É confuso, mas é dessa forma que deve ser feito. É preciso avaliar o que faltava para a mulher chegar nos 30 anos e os homens para chegar nos 35 anos. E aí, este mesmo período, você tem que dar um acréscimo para a Previdência Social. Você tem que contribuir por igual valor. Por isso que ela é conhecida como a regra de transição dos 100%. Então você tem o requisito de tempo, você tem o requisito de idade, você tem que pagar um pedágio, esse pedágio de 100%, que é o valor que faltaria, era o tempo que faltaria em novembro de 2019 para você atingir 30 ou 35 anos, dependendo homem ou mulher. Mas o que ela tem de diferente? Os requisitos são diferentes, acabam que essa regra prevista no artigo 20 da emenda constitucional ela é um pouco mais complexa, um pouco mais complicada, mas ela tem uma vantagem financeira. Para essa regra de transição, não são aplicados coeficientes de diminuição, não há fator previdenciário, ela é financeiramente mais benéfica. Ela vai ser feita uma média de todas as suas contribuições e vai ser exatamente este valor, obedecido ao teto da Previdência Social, vai ser exatamente esse valor, não há um coeficiente de diminuição. Então ela acaba sendo uma regra de transição mais benéfica sob a ótica financeira. Agora, o que é preciso fazer é sempre um comparativo entre as regras de transição. Vale a pena para você, segurado, esperar um pouco mais e se aposentar pela regra de transição do artigo 20? Ou vale a pena desde já requerer porque você já está na regra do artigo 16? É preciso fazer simulação, é preciso analisar a sua realidade, é preciso analisar os seus anseios. É por essa razão que a gente sempre aconselha a realização do que a gente chama de planejamento previdenciário, principalmente neste momento onde muitas pessoas foram prejudicadas e nós temos muitas opções em termos previdenciários. É fundamental que você realize um planejamento, que você faça cálculos prévios antes de requerer a sua aposentadoria. Quer saber mais sobre esse tema? A gente pede para que você se inscreva aqui no nosso canal do YouTube e também nos siga no Instagram, @saberalei. Um forte abraço e até o próximo vídeo.